Boa noite, a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra, um privilégio estar com vocês aqui. Eu fico muito feliz com o carinho, com a hospitalidade dos irmãos. Estive em Russas também na quarta-feira. Tive a oportunidade de conhecer alguns de vocês e me sinto muito contente de estar aqui com vocês hoje. Eu sou o pastor Fernando Gelim, como já foi apresentado, sou pastor da Igreja Batista Reformada de Belém. O nome da minha esposa é Alana, eu sou pai do Daniel, meu filho tem 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses mais ou menos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é uma igreja saudável, como vocês podem ler aí. Hoje, como é o primeiro dia aqui da nossa conferência, nós ainda não vamos trabalhar uma pregação, hoje não vou fazer uma exposição, hoje vai ser como uma aula, como uma palestra sobre o tema. Nós vamos conversar sobre vários pontos diferentes, para conhecermos um pouco a respeito do que é uma igreja, o que é uma igreja, quais são os sinais de uma igreja saudável e também quais são os sinais de uma igreja doente. E à medida em que nós vamos conhecendo cada marca, cada sinal, cada um de nós deve pensar: como você pode contribuir para que essa igreja local seja cada vez mais saudável? Como você pode contribuir para que essa igreja local se afaste de ficar doente, de ser uma comunidade doente, certo? Então, a cada ponto que a gente for trabalhar aqui, reflita e pense também em você como um membro dessa igreja, como um cristão que deve também fazer a diferença no corpo de Cristo, certo? Então, eu acho que não foi. Pronto, né? A igreja, mais do que uma organização, é um organismo vivo. É o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós pertencemos a Ele. Ser parte da igreja não é simplesmente você fazer parte de um clube, é você fazer parte do corpo de Cristo. A igreja é como uma embaixada dos céus. Assim como uma embaixada, declara que determinado cidadão é um cidadão daquele país, quando você se torna membro da igreja, aquela igreja está dizendo: olha, nós reconhecemos em você características, marcas de que você é um cidadão dos céus. É algo muito sério você se tornar membro de uma igreja, assim como é muito sério você ser excluído da membresia de uma igreja. A igreja é o corpo de Cristo, não é só uma organização, é um organismo vivo, certo? Onde é que eu aponto para onde? Pronto. Certo? Então, na nossa confissão de fé batista de 1689, nós observamos que quando falamos a respeito desse tema igreja, tem 2 aspectos que nós consideramos ali. Nós vamos observar que nós podemos tanto nos referir à igreja visível quanto à igreja invisível. Em primeiro lugar, a confissão batista fala o seguinte sobre a igreja invisível. Ela diz o seguinte: a igreja católica, quando ela se refere a católica, não é no sentido de católica apostólica romana, não pensamos isso, mas católica no sentido de universal. Também não é a do Macedo, é universal, a igreja de Cristo, que compõe os crentes de todos os tempos, de todas as épocas. A igreja católica ou universal, que em relação à obra interior do Espírito e à verdade da graça, pode ser chamada invisível. Consiste de todo o número dos eleitos que foram, são ou serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, a cabeça da mesma. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então essa igreja universal, que é composta por todos os crentes de todas as épocas, é também chamada aqui na nossa confissão de igreja invisível. Entretanto, a confissão também vai falar a respeito da igreja visível. E ela diz o seguinte sobre a igreja visível: todas as pessoas
em todo o mundo que professam a fé do Evangelho e obediência a Deus por meio de Cristo, de acordo com isso, não arruinando a sua própria profissão por quaisquer erros de subversão do fundamento ou impureza de conversação, são e podem ser chamados de santos visíveis, os tais todas as congregações particulares devem ser constituídas. Então, os crentes que dão um bom testemunho, que dão evidência de que nasceram de novo, que perseveram na fé em Cristo Jesus, na membresia das igrejas locais em todo o mundo, eles são chamados aqui da igreja visível, certo? Então, quando a gente chega a essa conclusão, nós entendemos que a igreja invisível é composta por todo o número de salvos de todas as épocas que foram ou serão reunidos a Cristo. Essa é a igreja invisível. E a igreja visível diz respeito a todas as pessoas no mundo que professam a fé em Cristo e evidenciam genuína conversão. Essas pessoas que compõem a membresia das igrejas locais. Isso nós chamamos de igreja visível, certo? A gente está conversando um pouquinho para conhecermos um pouco a respeito do que é a igreja de Cristo, antes de chegarmos a falar a respeito do que é uma igreja saudável, certo? Então, todos esses que se renderam a Cristo, que têm dado bom testemunho, que são membros das igrejas locais, fazem parte da igreja visível. E durante a história da igreja, 4 adjetivos têm sido utilizados para resumir o ensino bíblico sobre a igreja. Estes 4 são única, santa, universal e apostólica. A igreja é única no sentido de que a igreja de Cristo é única, é uma realidade espiritual que consiste na comunhão de todos os crentes que compartilham do Espírito Santo. Então, nesse sentido, há uma só igreja de Cristo. Todos os crentes fazem parte desse corpo, dessa igreja. Em segundo lugar, ela é santa. Se Deus é santo, a Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo. A igreja deve refletir a santidade de Cristo, ou seja, ela é um povo que é separado de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que é contaminado, do mundanismo, é separado para Deus, foi comprado pelo sangue de Cristo para viver em novidade de vida, em santidade, certo? Então a igreja de Cristo é santa, sede santos porque o Senhor é santo. Além disso, a igreja é universal, aqui no sentido de que o Senhor é o rei de todas as nações, o Senhor é rei de toda a terra. Você lembra quando nós lemos, por exemplo, a grande comissão, o Senhor Jesus Cristo diz assim, toda a autoridade me foi dada nos céus e da terra. Vão, portanto, e façam discípulos de todas as nações, porque o nosso Senhor é rei sobre todas as nações. A igreja é universal nesse sentido. E a igreja também é apostólica, pois ela foi fundamentada no ensino que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para os apóstolos transmitirem para aqueles que creem, os crentes, os discípulos de Cristo, certo? Então esses 4 adjetivos aqui mostram, explicam o que é a igreja do Senhor. E quando a gente fala a respeito da doutrina dos apóstolos, é válido nós lembrarmos do que nós chamamos de credo apostólico. O credo apostólico, ele é um resumo da doutrina dos apóstolos. Então, muito embora não tenha sido formulado diretamente pelos apóstolos, ele resume o ensino dos apóstolos. Eu gostaria de ler para nós relembrarmos o credo apostólico, e eu fiz questão de colocar os versículos ao lado de cada sentença, para mostrar como cada uma delas foi extraída das Escrituras. Preste atenção. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado
ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Isso aqui é um resumo do credo dos apóstolos, do ensino apostólico, a doutrina dos apóstolos, certo? E quando nós falamos a respeito da igreja, no sentido de nós como membros de uma igreja local, nós observamos que na igreja nós temos a oportunidade de servir uns aos outros com os nossos dons, e sermos moldados na convivência com os nossos irmãos e agraciados nas mutualidades que a palavra de Deus nos instrui. O que são mutualidades? São aquilo que nós fazemos uns aos outros. A igreja deve refletir essas mutualidades. Meus irmãos, ninguém foi chamado para ser crente carreira solo. Ninguém foi chamado para viver, a vida cristã sozinho. Nós fomos chamados para viver em comunhão. A Escritura diz, por exemplo, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, exortai-vos mutuamente uns aos outros, chorai com os que choram, se alegrar com os que se alegram, e daí por diante. Por quê? Essas mutualidades são reflexo de como a igreja deve viver. A Escritura diz, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, na igreja local, nós temos a oportunidade de servir ao Senhor com os nossos dons e de também vivenciar essas mutualidades na prática. Como é que você vai amar uns aos outros sozinho em casa? Como é que você vai levar as cargas uns dos outros se você não congrega, não faz parte da igreja local? Então, é no ambiente de igreja, é no contexto de igreja que nós vamos vivenciar principalmente estas práticas que a Escritura nos diz aqui. É importante nós lembrarmos também, quando nós falamos de igreja, no sentido da igreja local, aqui agora, ainda a igreja militante, ainda não chegamos na glória, ainda ninguém foi glorificado ainda aqui. As nossas igrejas aqui ainda estão lutando para serem igrejas saudáveis. As nossas igrejas locais não são perfeitas, certo? Às vezes a pessoa fica procurando uma igreja que seja tão perfeita, que acaba não encontrando nenhuma, Porque na realidade, meus irmãos, as igrejas aqui locais, elas têm problemas, elas não são perfeitas. Entretanto, existem igrejas saudáveis, que levam a sério a palavra de Deus, que nos oferecem oportunidade para nós termos comunhão com outros cristãos, e existem marcas para nós identificarmos essas igrejas saudáveis, e existem marcas que nós devemos também procurar fazer com que a nossa igreja, que não é ainda perfeita, também procure se tornar uma igreja saudável, que busca cada vez mais se adequar à palavra de Deus e glorificar o Senhor, fazer aquilo que a sua palavra nos instrui. E é sobre essas marcas, esses sinais que nós vamos conversar hoje, que nós vamos considerar hoje. Vamos refletir sobre cada uma delas à luz do nosso contexto aqui, desse contexto, dessa igreja local. Pense à luz do contexto daqui. E você como membro desta igreja, vamos lá. Os sinais de uma igreja saudável. Em primeiro lugar, o primeiro sinal, a primeira marca que nós vamos considerar aqui é um ensino fiel. Meus irmãos, a igreja deve zelar pela sã doutrina. A igreja precisa valorizar o ensino fiel das Escrituras, da palavra de Deus. A pregação precisa ser uma pregação bíblica, uma pregação expositiva. O pregador precisa ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto na vida dos ouvintes. A igreja precisa ensinar uma teologia que seja saudável, que seja de acordo com as Escrituras,
Você tem que observar, por exemplo, se aquilo que está sendo ensinado a respeito de Deus, do Evangelho, do pecado, da conversão e dos principais fundamentos da fé estão coerentes com o ensino da Escritura. Meus irmãos, a Escritura tem que guiar a vida da igreja em tudo. Nós temos que pensar o que as Escrituras dizem a respeito de como deve ser um pastor da igreja. Como as Escrituras dizem que devem ser os cânticos na igreja. O que as Escrituras dizem a respeito do culto na igreja. Quem vai guiar a vida da igreja não é as ideias que surgem na nossa mente, a nossa criatividade, mas é assim diz o Senhor. Está escrito. Como a gente pode ler aqui nesse púlpito? Sola Escritura. Quem tem a palavra final é a palavra de Deus. Ela que deve nortear o que a igreja vai fazer. É a Escritura que vai nortear tudo na nossa vida. Por exemplo, você vai até a Escritura e vai perguntar: o que a palavra de Deus diz a respeito de como eu devo trabalhar? Como eu devo tratar a minha esposa? Aí você vai lá e lê na Bíblia: marido, ama a tua esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Como é que a esposa tem que se relacionar com o seu marido? Olha, a esposa, sede submissa ao teu marido como ao Senhor. Como é que o filho tem que lidar com o seu pai? Ele vai na palavra: honra o teu pai e a tua mãe, é o seu primeiro mandamento como promessa. A Escritura vai guiar tudo. O trabalhador trabalha como para o Senhor. Os irmãos da igreja, como é que eles têm que viver tudo, meus irmãos? Como é que funciona a disciplina na igreja? Como é que a gente recebe e exclui membro? Vamos até a Escritura, deixe que ela guie a vida da igreja. Muito melhor do que confiar em, está todo mundo fazendo desse jeito. Até a igreja do fulano faz assim. Não é assim. Vamos até a palavra e deixa que ela norteie tudo aqui. Tudo. Certo? Meus irmãos, uma coisa interessante sobre as igrejas que levam a sério as Escrituras, geralmente são igrejas que subscrevem confissões de fé, documentos credais, confessionais, subscrevem documentos que dizem: é isso que nós cremos sobre salvação à luz das Escrituras, é isso que nós cremos sobre o pecado à luz das Escrituras, etc. Por quê? Quando nós subscrevemos uma confissão de fé, nós podemos ir até esse documento e ver se aquilo ali bate com o ensino das Escrituras, assim como os bereanos fizeram, não é? A gente vai ler lá em Atos e diz que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque enquanto os apóstolos estavam fazendo, o que eles iam fazer? Opa, vamos ver se nas Escrituras se aquilo ali é assim mesmo. E quando a igreja subscreve um documento como esse, os irmãos podem ir verificar isso. Por quê? Porque aquele ensino, aquela doutrina que a igreja proclama, não está simplesmente só na cabeça do pastor, né? E de forma que o pastor pode dizer: não, você não entendeu direito, ou ele pode mudar de ideia a qualquer momento. Não, aquilo está num documento que a igreja subscreve. Então a gente pode ir com as Escrituras e ver se aquilo de fato corresponde à palavra de Deus. Então, como os irmãos falaram, ser confessional é algo muito importante para proteger a igreja. Por quê? Se a confissão está só na cabeça do pastor, e quando ele sair, chega um outro e pode levar a igreja para um outro caminho, que às vezes não é um caminho saudável, né? Então a igreja fica muito vulnerável quando ela não tem uma subscrição confessional. Então é muito importante pensar a respeito disso. Isso previne a igreja de heresias. Isso ajuda no discipulado cristão. Isso ajuda na unidade da igreja. Por quê? Às vezes chega um membro que antes era católico, o outro antes era adventista, o outro antes de se converter era testemunha de Jeová, o outro antes de se converter era macumbeiro, o outro antes de se converter era mórmon. Aí imagina toda a bagagem que eles não trazem consigo, né? E aí chega na igreja, às vezes não há uma unidade de pensamento. E a confissão de fé, o que ela faz? Diz assim: olha, é isso que a nossa igreja crê, sobre Deus, sobre a salvação, sobre a palavra. E isso traz unidade, né? Se não fica, meus irmãos, uma salada de fruta, de doutrinária, né? Que um era neopentecostal, o outro era isso, aquilo, e às vezes há até uma dúvida a respeito do que nós cremos, né? Porque às vezes um vem e fala uma coisa, o outro vem e fala outra coisa. É perigoso quando não há
uma identidade doutrinária na igreja. Então a confessionalidade ajuda a dirimir esses problemas, certo? Avançando. Desculpe. O culto, meus irmãos, ele deve exaltar a Deus. Ele não pode ser um culto antropocêntrico, ou seja, um culto voltado para o homem, como se estivesse exaltando ali o homem, ou os músicos, ou algo do tipo, né? Isso não é um bom sinal. Vou colocar uma foto linda, grandona do pastor, e tudo é... Não, todos nós aqui estamos adorando a Deus, como também está escrito aqui, só lhe deu glória, toda a glória deve ser dada a Deus, o culto deve ser voltado para Deus. Então, um culto antropocêntrico, ou seja, voltado para o homem, que busca simplesmente inflar o ego, que a pregação, em vez de confrontar, de chamar a atenção, de exortar, é simplesmente uma mensagem motivacional, né? Será que esse é um culto agradável a Deus, de acordo com as Escrituras? Não, meus irmãos, o culto tem que ser voltado para Deus. Além disso, a igreja bíblica tem que ter o seu culto com aqueles elementos que estão centrados nas Escrituras. O que vai ser um elemento de culto? A gente tem que ir para a Bíblia e ver. A leitura, a oração, a pregação, as ofertas. Isso tem nas Escrituras como elemento de culto? Tem, então vai ter. Agora, outras estripulias que não tenham nas Escrituras, vocês não podem deixar entrar. É a palavra que tem que nortear o culto, né? Então, um culto bíblico centrado em Deus, com os elementos extraídos das Escrituras, são um sinal de uma igreja saudável também, certo? Avançando. Comunhão, como eu já falei aqui no início, uma igreja saudável precisa valorizar essa comunhão, essas mutualidades, esse amor, esse cuidado uns pelos outros. Essas são marcas de verdadeiros cristãos que vivem em amor mútuo. Meus irmãos, nós temos que cuidar uns dos outros. Infelizmente, eu não sei como é aqui na cidade de vocês, mas na minha cidade há um grande individualismo. Muitas vezes as pessoas só pensam em si mesmas. Às vezes a pessoa mora num condomínio e ela não sabe nem o nome do vizinho do lado. E às vezes as pessoas acabam trazendo isso para a igreja. A pessoa vai para a igreja e não se importa com ninguém. Ela só quer ser servida, ela só quer ouvir uma boa pregação, ela só quer ser cuidada, mas ela não para pensar no outro. Será que eu estou sendo um instrumento de Deus para cuidar do meu irmão? Será que eu estou ajudando alguém intencionalmente a ser um discípulo de Cristo, a crescer na fé, a ser edificado? Será que eu tenho me importado com aquele meu irmão que adoeceu, com aquela irmã, né, que não está conseguindo vir para a igreja por algum problema, com aquele que aconteceu um desastre e ele está sem recurso, está precisando de ajuda? Será que de fato nós nos preocupamos uns com os outros a ponto de gastar nosso tempo, gastar nossos recursos, nosso dinheiro para ajudar? Né? Será que a gente se disponibiliza para pelo menos dar uma carona para alguém, para dar uma força, para dar uma palavra de incentivo? Às vezes o irmão está desanimado, e aí você vai lá e manda uma mensagem: meu irmão, o Senhor é conosco, fique firme, eu vou orar por você, algo nesse sentido. Será que quando você olha uma cadeira vazia e você lembra daquele irmão que já está há 3 semanas que não vem para a igreja, será que você pensa em ligar para ele, quem sabe, né, perguntar se está acontecendo alguma coisa, se ele está precisando de ajuda? Ou você pensa isso: não, isso daí é uma função do pastor somente? Meus irmãos, não é assim. Mutualidade significa uns aos outros, não é o pastor e os outros. Somos todos nós. Você está envolvido nisso. Você está envolvido na saúde dessa igreja. Você está envolvido na comunhão saudável dessa igreja. Você tem que orar pelos seus irmãos. Você não tem que pensar só em ser servido, mas também em servir. Você não tem que ter um olhar para a igreja como se fosse uma questão comercial. Eu vou lá, pago e sou servido. Não. Eu vou lá para servir, eu vou lá para me deixar gastar pelos meus irmãos, para amar os meus irmãos, para servir os meus irmãos, para contribuir com o avanço do reino de Deus, para a glória de Deus, para a edificação da igreja de Deus. Pense nisso, como você pode intencionalmente
investir na vida de outros. Comunhão. Oração, uma igreja saudável valoriza a oração. Meus irmãos, uma igreja saudável deve incentivar os seus membros a orarem, tanto individualmente, a fechar a porta do seu quarto, orar ao seu pai em secreto, quanto também orar coletivamente, meus irmãos. Infelizmente, muitas igrejas, a reunião de oração é minguada. Vem pouquíssimos irmãos. Meus irmãos, o que a gente transmite com isso? Será que de fato nós estamos confiando no Senhor para o avanço da sua obra? Meus irmãos, a igreja tem demandas, a igreja precisa resolver tantas coisas, tantas marcas que a gente precisa trabalhar, tantos perigos que a gente tem que tomar cuidado. O que é que nós vamos fazer? Vamos orar. A igreja está precisando de alguma coisa, vamos orar, vamos colocar isso diante de Deus. Tem irmãos enfermos na igreja, vamos orar. Faz tempo que a gente não evangeliza, vamos orar pela conversão do povo, para que o Senhor também desperte a sua igreja para ir proclamar o evangelho. Vamos orar, vamos clamar. Meus irmãos, não é na nossa força que a gente consegue nada. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Nós precisamos dobrar o joelho. Uma igreja saudável é uma igreja que ora, que confia em Deus, que depende de Deus. Como tem sido as reuniões de oração dessa igreja? Você tem participado das reuniões de oração aqui da igreja? Você no seu quarto tem orado pelas demandas, pelas questões da igreja, pelos seus irmãos? Uma igreja saudável é uma igreja que ora. Foi atribuída a Charles Haddon Spurgeon a seguinte frase: em geral, jamais veremos muita melhoria em nossas igrejas enquanto a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes. Além disso, meus irmãos, uma igreja saudável, ela é uma igreja que evangeliza. A igreja saudável enfatiza a propagação das boas novas, a proclamação do evangelho. Ela se importa com missões, com a propagação do evangelho por todo o mundo. Meus irmãos, às vezes você vai evangelizar uma pessoa que o pastor nunca ia conhecer, lá no seu trabalho, lá na sua família, lá no o esporte que você pratica, na sua vizinhança. Você tem que ser um instrumento de Deus para proclamar o evangelho, as boas novas de que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, que ele foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou e que aquele que se arrepende e crê nele tem a vida eterna. Você tem que proclamar, chamar os pecadores ao arrependimento e à fé em Jesus. Uma igreja saudável se envolve com a evangelização. A gente não está aqui simplesmente só para ficar recebendo membros de outras denominações. A gente quer ver batismos, conversões, claro, tudo pela operação do Espírito. É o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o instrumento que Deus usa para levar o evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, são os servos de Deus. Jesus disse: vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma igreja saudável é uma igreja que evangeliza. Você tem convidado pessoas, visitantes, para vir ao culto. Você tem compartilhado, quem sabe, um versículo bíblico com algum amigo, um parente seu. Quem sabe, dado uma Bíblia de presente ou um livro que comunique o evangelho. Você tem falado com seus lábios a respeito de Cristo para outras pessoas. A boca fala do que o coração está cheio. Qual é o conteúdo das suas conversas? Qual foi a última vez que você intencionalmente ajudou alguém a ser um seguidor de Cristo? Pense nisso. Como eu estou falando aqui, não é uma coisa que o pastor só tem que fazer, que o diácono só tem que fazer. Isso é algo que a igreja deve estar na cultura da igreja, falar de Cristo, proclamar o evangelho, chamar pecadores ao arrependimento e à fé em Cristo. É a cultura da igreja, é algo que tem que fazer parte da sua vida, da minha vida. Nós não podemos nos envergonhar do evangelho de Cristo. Uma igreja saudável possui uma liderança bíblica. A Bíblia fala a respeito das características dos presbíteros e dos diáconos. E uma liderança bíblica é um ótimo sinal de uma igreja saudável. Então, o que nós vamos
A igreja vai escolher a sua liderança. Quais vão ser os critérios? É o mais bonitinho, é o que fala mais eloquente. Não, meus irmãos. Quais são os critérios? São esses aqui, ó. Esses aqui. Ele tem que ser irrepreensível. Ele tem que ser o marido de uma só mulher. Ele tem que ser sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto a ensinar, no caso dos presbíteros. Única diferença em relação aos diáconos é que não tem essa necessidade aqui, né? Não deve ser apegado ao vinho, não deve ser violento, deve ser amável, pacífico, não deve ser ganancioso, apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, deve ter filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, não pode ser um novo convertido, um neófito, e ele deve ter uma boa reputação pelos de fora. São esses os critérios que vocês têm que avaliar. Esses os critérios. É uma pessoa de caráter. Como é que está a casa dele, a família dele? O que falam lá na empresa que ele trabalha? O que falam? Qual foi o testemunho que ele deixou antes de vir para cá? Né? Como é que essa pessoa é? Então, a maioria das características são questões de caráter. Tem uma lá que é apto para ensinar, mas olha as outras. Caráter. É um homem fiel, né? É um homem, sabe, é um homem maduro. Não é um jovenzinho que acabou de se converter e sabe falar um pouco de teologia. Não, é alguém que tem que ter um testemunho de maturidade, de piedade cristã. E, claro, também tem que ser apto a ensinar. Então, essas características devem moldar quem vai ser escolhido para a liderança da igreja, para compor os seus presbíteros, os seus diáconos, para quem vai pastorear esse rebanho, né? Numa igreja congregacional, uma igreja batista, a liderança da igreja é como aqueles que estão com a mão no volante. Eles estão conduzindo ali as assembleias, as reuniões, os cultos da igreja. Mas a igreja ela tem o pé no freio, porque se esses homens porventura desviarem, né, o carro para um lado perigoso, a igreja tem que frear, tem que puxar o freio de mão. A assembleia da igreja tem essa possibilidade. Então vocês vão escolher a liderança de vocês. São esses critérios que precisam ser encontrados. E uma liderança bíblica é um sinal de uma igreja saudável. Vocês têm que estudar isso aqui. A gente não vai ter tempo de ver cada uma dessas marcas com profundidade, mas você tem que conhecer isso aqui. Certo? Qual é o testemunho de outras igrejas a respeito dela? O que outras igrejas falam sobre essa igreja local? O que é, por exemplo, a Igreja Batista Parquelândia? No nosso contexto aqui tem igrejas irmãs, igrejas parceiras aí na caminhada. O que outras igrejas testemunham a respeito dessa igreja? O que a Igreja Batista Parquelândia, o pastor Cleito, o pastor Elivano na Igreja Batista de Russas? Qual é o testemunho que esses irmãos dão a respeito dessa igreja? Vale nós considerarmos isso, né? Quando a gente vê nas Escrituras, a Igreja de Roma, por exemplo, tinha um bom testemunho, né? Você vai ler lá em Tessalônica também, os irmãos ali com um bom testemunho. Então, meus irmãos, qual é o testemunho que essa igreja local dá para outras igrejas e para as pessoas de fora? O que é dito a respeito dessas igrejas? É importante nós considerarmos também o testemunho de crentes fiéis, de outros irmãos sérios a respeito da nossa igreja local, né? A gente também pode ter essa comunhão, deve ter essa comunhão com outros irmãos que proclamam a mesma fé, certo? Desculpe. Outra marca, a administração correta das ordenanças, certo? Quais foram as duas ordenanças que o nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu? O batismo e a ceia do Senhor. O batismo é uma ordenança dada por Cristo que sinaliza a união do crente com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Representa a regeneração, o novo nascimento, a consagração da pessoa a Cristo, comprometendo-se publicamente a andar em novidade de vida. Olha aqui, está grifado em amarelo: o crente deve ser batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é que deve ser batizado? O crente.
aquele que se arrependeu e creu em Jesus. Quem está na nova aliança, aquele que nasceu de novo, aquele que deve ser batizado, somente aquele que tem condições de ouvir, compreender o Evangelho e demonstrar publicamente seu arrependimento e fé em Jesus. É esse que deve ser batizado. Nós batistas entendemos que a forma correta dessa ordenança é a imersão, que é a forma que melhor apresenta aqui o significado do batismo devemos fazer isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a maneira correta de administrar o batismo. Batismo de crentes por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Ceia do Senhor. A segunda ordenança instituída por Cristo foi a ceia. Esta deve ser observada até a segunda vinda do Senhor, para trazer à memória o sacrifício de Cristo, para promover nutrição espiritual, para o encorajamento dos cristãos, fortalecendo a sua comunhão com o Senhor e com seus irmãos em Cristo. Quais são os elementos dessa ordenança? O pão, que representa o quê? O corpo de Cristo que foi moído na cruz do Calvário para pagar o preço por nossos pecados, e o vinho, que representa o sangue de Cristo, que nos lava de todo pecado, o sangue da nova aliança, que limpa os crentes do pecado. Essa é a maneira, também de observarmos a ceia do Senhor, para trazer à memória o sacrifício de Cristo, anunciar a sua segunda vinda, para examinarmos a nós mesmos, pedirmos perdão para o Senhor pelos nossos pecados e sermos nutridos espiritualmente, por meio dessa ordenança, para fortalecer o corpo, nós como um corpo de Cristo, que somos a sua igreja. A ceia deve ser participada pelos discípulos de Cristo, por aqueles que já se converteram e demonstraram fé no Senhor. Essa é a maneira de participarmos corretamente da ceia do Senhor e valorizarmos isso como um ato solene. Meus irmãos, uma outra marca, membresia. Eu pergunto, a igreja sabe quem são os seus membros, meus irmãos? Como eu falei, ser membro de uma igreja é muito mais importante do que ser membro de um clube, É a embaixada dos céus, é o corpo de Cristo. Você ser membro de uma igreja consiste em você continuamente dar testemunho público da sua verdadeira conversão. Quando uma igreja negligencia o seu hall de membros, quando a pessoa está lá, está só o nome, no hall de membros, a pessoa não vem para a igreja, está meses sumida, não dá bom testemunho, não aparece nunca, mas está lá o nome no hall de membros. Isso é uma negligência por parte da igreja. Por que isso é ruim? Por quê? Isso é ruim porque aquela pessoa que muitas vezes está dando mau testemunho por de fora, está levando o nome da igreja, está levando o nome de Cristo. Ele diz que é um cristão. Isso faz com que os outros olhem e pensem assim, então eu posso ser um cristão dessa maneira, que nunca vai para a igreja? Tudo bem, então ele dá um mau testemunho por de dentro. Os de fora vão olhar e dizer assim, então isso que é um crente, pode viver desse jeito aí, dá um mau testemunho por de fora também. Além disso, dá um mau testemunho para ele mesmo, porque se a gente não faz nada e faz vista grossa para isso, se a igreja não faz nada, a pessoa vai pensar, então está tudo bem, ninguém veio falar comigo. Então eu posso viver dessa maneira, porque nenhum irmão me procurou, ninguém veio falar comigo, então não tem muito problema eu passar 3 meses longe do culto, ou viver dessa maneira que muitas vezes é desagradável a Deus. A pessoa fica se enganando, achando que está tudo bem, quando não está. Então, até mesmo para os pastores que têm que identificar quem são os membros da igreja, como aqueles que vão prestar contas diante de Deus. Imagina, como é que você vai prestar conta uma pessoa que está sumida há 6 meses? Como é que você vai saber da vida dela? Como é que você vai prestar conta diante de Deus? Uma pessoa que você está lá só o nome, você não lembra nem mais do rosto da pessoa. Então, meus irmãos, a igreja precisa conhecer quem são os seus membros. Ter uma membresia bem definida. Saber quem é membro, quem é congregado, quem é visitante. Isso tem que ser muito claro na vida da igreja. E algo que também tem relação com a questão da membresia é a disciplina eclesiástica,
a igreja disciplina os seus membros. Você lembra o que o Senhor Jesus Cristo ensinou lá em Mateus 18 a respeito disso? Por exemplo, se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que você vai fazer? Vai falar, pastor? Não, você vai lá com ele e vai chegar, meu irmão, o que você fez foi errado, né? Não foi legal, você vai resolver com ele. Não é hora de sair falando para os outros, porque isso daí vai gerar o quê? Fofoca, difamação, intriga, panelinha, problema na igreja. Você tem que ser crente e homem para ir falar com aquele que te afrontou, e mulher para ir falar com aquela que te afrontou, o homem que te afrontou, o irmão que te afrontou. Ir lá e falar e buscar resolver. Não resolveu? Chama 2 testemunhas, pessoas maduras, pessoas crentes, para ir lá e avaliar a situação. Porque nessa hora talvez eles podem ver que quem está errado é você, né? Na situação, né? Então os testemunhos vão ali, vão avaliar, e se olharem que o irmão de fato está em pecado sem arrependimento, vão chamá-lo também ao arrependimento. Mas se essa pessoa está impenitente, essa pessoa não se arrepende, mesmo com a exortação de um, mesmo com a exortação de outros, o que acontece? O assunto tem que ser levado à igreja. E se a pessoa, mesmo diante do testemunho da igreja, não se arrepender, ela precisa ser tratada como gentil e publicano, ou seja, ela precisa ser excluída do rol de membros da igreja, e ela tem que ser tratada como alguém que precisa se converter. É isso que é a disciplina eclesiástica. Ela começa envolvendo o mínimo número de pessoas possíveis e vai aumentando conforme a impenitência da pessoa. O objetivo é levar aquele irmão ao arrependimento, à restauração, certo? Então, a igreja exerce a disciplina. É interessante que tem alguns casos que o escândalo é tão grande que já pula para a última etapa, né? Você vê, por exemplo, lá na igreja de Corinto, tinha um camarada que estava tendo relações com a sua própria madrasta. E Paulo vai dizer, meu amigo, isso aí não precisa investigar, não. Isso aí esse homem é o tão escandaloso que até os de fora ficam escandalizados com isso. Ele precisa ser excluído direto. Tanto que ele usa o termo lá de ser lançado para Satanás, para ver se ele se arrepende, né? É nesse sentido, porque tem as situações que são tão escandalosas que o processo pula. É algo público, escandaloso, né? Por exemplo, pegaram o irmão assaltando um banco. Tem que chamar a polícia, né, nesse caso. Mas a exclusão já vai para a última etapa da disciplina. Mas o ponto é, a igreja aqui, essa igreja local, exercita a disciplina eclesiástica à luz das Escrituras? Segue esses passos que a Escritura diz? Porque uma igreja saudável executa a disciplina eclesiástica. E aqui eu termino esses 10 sinais a respeito da igreja saudável, certo? Agora, rapidamente, para não cansar muito os irmãos, eu vou falar de sinais de uma igreja doente, certo? É interessante que a nossa confissão fala o seguinte: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro, e algumas tanto se degeneraram a ponto de se tornarem não mais igreja de Cristo, mas sinagoga de Satanás. Aqui eu coloquei uma nota de rodapé. Por quê? Porque tem igrejas doentes, de fato ainda é uma igreja, mas é uma igreja doente, mas tem grupos que já se afastaram tanto da verdade do evangelho que já não pode mais ser considerado nem igreja. Olha o rodapé, quando o evangelho é abandonado e as heresias são pregadas de púlpito, sérios indícios são de que isso aí não se trata mais de uma igreja doente, mas de uma seita ou uma sinagoga de Satanás, como a confissão fala aqui. Então tem igreja que é igreja doente, mas tem outros que já não são nem igreja, é seita mesmo, certo? Então a gente tem que ter esse discernimento. No entanto, Cristo sempre teve, sempre terá um reino neste mundo, até o fim deste, para aqueles que creem nele e fazem profissão do seu nome. Vamos lá, alguns sinais de uma igreja doente. Pragmatismo. O que é ser pragmático? É você buscar fazer simplesmente aquilo que dá certo, sem levar em consideração se aquilo é
certo, se aquilo é bíblico. Vamos pensar, não, mas dá certo, se a gente fizer tal coisa, vai dar certo, vai encher a igreja. Aí eu pergunto, isso é bíblico? Não, mas dá certo. Isso é pragmatismo. Não é à toa que algumas igrejas fazem balada gospel. Vou fazer o não sei do que gospel. Algo que às vezes não é bíblico, mas as pessoas vão, né? E pronto. A pergunta é, será que ser pragmático nesse sentido é algo agradável ao Senhor? Será que o Senhor Jesus Cristo foi pragmático? Vocês lembram, por exemplo, aquela situação em que Jesus Cristo faz um sermão mais duro e muitos vão embora, muitos discípulos deixam de seguir? Será que ele ficou pensando, que eu vou mudar a mensagem para tentar atrair mais gente? Será que eu vou suavizar a mensagem? Não. Sabe o que ele faz? Ele pergunta para os que ficaram, vocês também não querem ir embora? Aí Pedro vai dizer, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. A gente não pode negociar a mensagem, negociar as escrituras para fazer simplesmente aquilo que dá certo ou que vai atrair a maioria. Nós temos que ser fiéis. Você lembra, por exemplo, que a maioria afundou no dilúvio, enquanto alguns poucos foram salvos numa arca. Pragmatismo é um sinal de uma igreja doente. Segundo lugar, teologia da prosperidade. São aqueles que mudam o evangelho da cruz por um outro evangelho, que eles enfatizam mais as bênçãos do que o abençoador. Eles deixam de lado as boas novas de salvação e enfatizam a prosperidade material, as bênçãos financeiras como ponto central da sua mensagem. Muitas vezes isso acontece como uma forma de barganha. Eles afirmam que se você fizer sacrifícios financeiros, você vai conseguir o favor de Deus, milagres, curas. Corra desses, corra. Jesus Cristo falou para nós tomarmos cuidado com aqueles que se disfarçam de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Teologia da prosperidade é perigoso demais. Tome cuidado com isso. Eu não sei como é aqui nessa cidade, né? Mas na minha cidade muitos foram enganados por isso daqui. É perigosíssimo. Próximo ponto. Sincretismo religioso. São aqueles que vão acrescentando elementos estranhos à fé cristã, muitas vezes oriundos de outras religiões. A pessoa tem que trazer certos elementos, a pessoa vai queimar o pecado na fogueira, fazer esse tipo de coisa, inventar elementos estranhos, fazendo uma mistura, às vezes, de cristianismo com espiritismo, com budismo, com umbanda, candomblé e outras invenções mais. Cuidado com aqueles que acrescentam sacramentos, que adicionam elementos que nós não encontramos nas escrituras. Você pode achar que isso é bizarro demais, mas isso acontece muito em muitos lugares. Teve uma vez que eu fui convidado para pregar em um local que eu nunca mais voltei, que no final do culto, eles simplesmente inventaram um ritual. Ele disse, olha, pegue um copinho de vinho, lê um texto bíblico totalmente fora de contexto e diz, derrama na cabeça do outro. Nunca mais voltei lá. Cuidado, o pessoal não tem que trazer a vassoura ungida, trazer vou pegar o óleo que veio de Israel, não sei do que. Foge disso daí. A gente tem que ficar na simplicidade das escrituras. Simplicidade das escrituras. É cada coisa bizarra que a gente encontra. É o cotonete ungido. Aí o cara vai vender por 50, 100 reais o cotonete. Não é brincadeira. Isso é sério. Tem gente que cai nesse tipo de armadilha, de crendices, de paganismo. Pessoas são enganadas. Outro sinal de uma igreja doente, ecumenismo. Esses, em nome da tolerância e do amor, acabam deixando de lado qualquer critério. Relativizam a verdade, como se todos ao mesmo tempo estivessem certos. Não tem lógica, né? Mas está todo mundo certo ao mesmo tempo. O que importa é que você seja sincero, vamos dizer assim. Todos os caminhos levam ao Senhor. Parece uma coisa bonita, né? Parece uma coisa, nossa, politicamente correta, tolerância religiosa. Mas, meus irmãos,
Isso é bíblico? Jesus disse, todos os caminhos levam ao Senhor, foi isso que ele disse? Ou ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. A Escritura diz que só tem um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso aqui é um engano. Não tem outros mediadores. Como diz lá em Atos, só há um nome dado aos homens pelo qual convém que eles sejam salvos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Não tem outros salvadores, outras maneiras. Só Cristo. Fuja do ecumenismo. Mundanismo está relacionado também com o pragmatismo. Para atrair fiéis, acabam colocando dentro do ambiente de culto aquilo que alimenta a carne, que é maculado, que é pecaminoso, mas eles colocam o rótulo, gospel. Vamos fazer a rave gospel aqui, que aí vai atrair muita gente. Cuidado, ser mundano é buscar satisfazer as suas vontades, sem levar em consideração o que a palavra de Deus nos diz. Nem tudo o que tem o rótulo gospel realmente corresponde ao Evangelho. A gente tem que ter critério, tem que ter crivo, meus irmãos. Meus irmãos, infelizmente, muita gente não tem base. Alguém chega e fala uma coisa, ela vai e concorda. O outro fala outra coisa, a pessoa vai e concorda também. Nós temos que estar firmados na palavra, para não sermos enganados por esse tipo de coisa, certo? Quanto mais conhecimento da palavra, da verdade nós tivermos, menos enganados por esses lobos nós vamos ser, certo? Meus irmãos, outro sinal de uma igreja doente são as difamações. A Escritura nos ensina que tem 6 coisas que o Senhor odeia e que é uma 7ª que a sua alma abomina. São aqueles que semeiam contenda entre os irmãos. Difamações, politicagem, fofocas causam sério dano nas igrejas. Cuidado com a sua língua. Cuidado para você não dar um falso testemunho do seu irmão. Cuidado para você não chegar e contar para o outro um segredinho, que na realidade é uma difamação sobre outra pessoa, dividindo a igreja. Tome muito cuidado com isso. Muito cuidado. Se você não tem coragem de chegar e falar com a pessoa, não sai falando mal dele para os outros. Ore para Deus te ajudar e vai lá e fala com a pessoa. Busca resolver o assunto. Não fique formando fofoquinhas, porque isso divide a igreja, isso causa perturbação e problema na vida da igreja, difamações, a língua venenosa. Cuidado, a boca fala o que o coração está cheio. Se você não tem algo edificante para falar, é melhor ficar calado. Se você não tem algo que seja proveitoso, é melhor às vezes não falar nada. Cuidado com as difamações. Por fim, cuidado com divisões por culto a personalidades. Isso também é algo que é um sinal de uma igreja que está doente. É só você observar a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo vai tratar esse problema na igreja de Corinto, porque lá tinha umas pessoas que diziam, eu sou de Paulo. Aí o outro, não, eu sou de Apolo. O outro, não, eu sou de Cefas. O outro, não, eu sou de Cristo. Aí Paulo vai perguntar, acaso Cristo está dividido? Eles estavam tendo aquela base, daquela costume de observar os grandes oradores ali da cultura grega, e cada um ficava dizendo, olha, eu estou com esse aqui me representa. Só que na igreja as coisas não têm que ser assim. Nós não somos adversários, nós jogamos no mesmo time. Nós somos servos do Senhor. Eu plantei, Apolo regou, mas é o Senhor que dá o crescimento, de forma que quem planta e quem rega não são nada, é o Senhor que tem que ser adorado. A gente tem que tomar cuidado com esse culto à personalidade, a gente tem que tomar cuidado para nós não dividirmos a igreja de Cristo. Você tem que procurar a unidade da igreja. Isso vai ser desenvolvido por meio da humildade. Eu vou considerar o outro superior a mim mesmo. Eu vou me colocar a serviço do meu irmão, do próximo. Eu não vou ficar causando divisões na igreja por essas bobagens. Tome cuidado com isso, que pode acontecer também aqui nessa igreja.
Os servos de Deus não devem ser adversários, mas servem um só Senhor, e é Ele quem dá o crescimento. Um outro sinal de uma igreja doente é a falta de identidade. Quando os membros da igreja nem sabem mesmo o que eles creem. Quando não há clareza em relação à identidade daquela igreja. Quando dentro da membresia há múltiplas doutrinas, e às vezes mutuamente contraditórias. Pessoa dentro da igreja batista, tem um que é pedobatista, e defende batismo infantil. Aí outro defende o batismo de crente. Afinal, o que a nossa igreja crê? Aí um veio da igreja pentecostal, ele crê na segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo. O outro não. Na realidade, o batismo com o Espírito Santo acontece no momento da conversão. E às vezes tem gente dentro da igreja com um monte de pensamentos mutuamente contraditórios. A igreja não tem identidade, não tem uma doutrina clara. Isso é um sinal também de uma igreja doente. Essas doutrinas mutuamente contraditórias, muitas vezes são advindas de um tempo em que os membros estiveram em outras denominações, eles trazem esse tipo de coisa. E a igreja não tem confessionalidade, muitas vezes, e aí fica essa mistura. Isso cria uma falta de identidade e doutrina para a igreja. Esses são sinais de uma igreja doente. E, meus irmãos, tudo isso que foi dito, cada um de nós reflita. Como você pode fazer para desenvolver esses sinais de uma igreja saudável nessa igreja? Pense, conversem entre si, reflitam sobre isso, Como essa comunidade pode não desenvolver esses sinais de uma igreja doente? Como é que a gente pode se afastar dessas coisas? Conversem, pensem, reflitam, vão até as Escrituras para ver se isso que eu falei corresponde com a palavra de Deus. E para nós finalizarmos, eu trouxe também recomendações de alguns livros, porque para a gente ter um aprofundamento, é muito importante também a igreja ter uma boa cultura de leitura. Os livros são muito importantes, meus irmãos. Em primeiro lugar, A Igreja, um livro escrito por Jeffrey Johnson, da editora O Estandarte de Cristo. Esse livro vai apresentar um diagnóstico da igreja atual, os problemas da igreja e também soluções bíblicas para eles. 9 marcas de uma igreja saudável, Mark Dever, ele vai apresentar 9 marcas, inclusive algumas que a gente falou aqui, sobre uma igreja saudável. Igreja intencional, esse para liderança é muito importante, é aquele deliberadamente igreja, a sua nova versão, que vai falar muito a respeito de como é que nós desenvolvemos essas marcas e sinais na prática. Tem um box de livros do 9 marcas, que é Construindo Igrejas Saudáveis. Tem um livretinho sobre cada marca. Lá na nossa igreja a gente está trabalhando na quarta-feira, por exemplo. A gente está trabalhando o livretinho sobre membresia. Aí acaba esse, a gente trabalha outro. O imperativo confessional, esse livro é para você saber a importância da igreja subscrever credos e confissões. A Confissão de Fé Batista, de 1689, é a confissão de fé que geralmente as igrejas batistas reformadas subscrevem. A gente conhecer o que é que nós cremos, estudar, entender o que é que nós cremos, desenvolver a nossa própria identidade. O que é uma igreja saudável, de Mark Dever, e o livro A Treliça e a Videira, que vai também ajudar a gente a entender como se desenvolve o discipulado na vida da igreja, e aqui ele faz também uma metáfora muito interessante sobre a vida da igreja sendo como uma videira e a parte mais institucional, organizacional da igreja como uma treliça. Então, à medida que a videira cresce, é que a gente vai colocando a treliça. Mas aqui eu não tenho como desenvolver o assunto, mas leia o livro que é muito bom. Então esses são os livros recomendados. Esse é o final da nossa palestra de hoje. Eu espero que tenha sido proveitoso para os irmãos.